aos domingos uma reflexão em Filipenses, né? Nós chegamos já no versículo 21, terminamos domingo passado, e no dia 18 eu pretendo retornar, como nós vamos ter um intervalo aí com uma programação especial. Então hoje, para não ter essa quebra, que nós vamos fazer do verso 22 ao verso 25, para não ter essa quebra de tempo, eu vou compartilhar um outro texto com vocês, uma outra reflexão que está nos evangelhos sinóticos. Esse texto está relatado nos 3 evangelhos sinóticos, ou nos 3 evangelhos chamados de sinóticos, né? Lembrando que a palavra sinótico é a história contada por pontos de vista diferentes, por isso que é sinótico. Então as pessoas, os escritores, Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram os mesmos fatos, mas cada um contando a partir do seu ponto de vista. E essa história está presente nesses 3 evangelhos. Então você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e pode ficar com a sua Bíblia aberta. Por quê? Porque a leitura hoje não será projetada, porque é um texto extenso, e por ser um texto extenso, eu vou destacar apenas alguns versículos, e esses versículos que eu vou destacar, eles estarão depois dentro das suas propostas ali no telão. Mas por enquanto, você acompanha aí a leitura que a Leila vai fazer a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém os acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém. O foco da nossa reflexão, na verdade, fica na
na ressurreição da filha de Jairo. Só que vocês percebem que, para que isso acontecesse, no meio dessa história, teve um outro fato. E aparentemente o fato que que aconteceu ali no meio da história, foi uma das razões do atraso de Jesus para chegar até a casa da menina, ou na casa de Jairo. E a gente lê e a gente não percebe, quando faz uma leitura corrida, a gente não percebe alguns detalhes que tem nesse texto tão precioso e simples das Sagradas Escrituras. Esse texto, ou melhor, essa história da ressurreição, eu procurei algumas coisas que a gente poderia tirar dele, e nós podemos tirar 2 lições e encontrar uma virtude nessa história. Porque essas 2 lições, elas são tão importantes e tão contextuais e tão necessárias para que nós coloquemos em prática. Porque se nós as pusermos em prática, muitas coisas mudarão na nossa caminhada cristã. E a virtude nós vamos encontrar no final da história, nós vamos encontrar essa virtude tão necessária nos dias de hoje para nós cristãos. Por isso nós vamos focar então a nossa reflexão em 2 lições e uma virtude. Como eu sempre faço, existe aqui um contexto histórico que é importante para nós entendermos a história ou aquilo que o evangelista está querendo passar para nós com estes relatos. Lembre-se, todos os textos bíblicos, eles sempre seguem uma cadência. O autor ele não joga as palavras, ele segue uma cadência para dar luz àquilo que ele quer apresentar. Ele começa com alguns fatos importantes para demonstrar no final da história o que é de fato que ele queria nos apresentar. Então, algumas observações necessárias que eu encontrei, que nós precisamos fazer aqui. A primeira são as realizações de Jesus. Quando a gente olha para o capítulo 5, a gente percebe que Jesus ele realiza 3 milagres. O Marcos ele apresenta esses 3 milagres. O primeiro milagre foi a libertação de um endemoniado, que está do verso 1 até o verso 20. Jesus liberta um endemoniado, possesso, incurável aos olhos dos homens, um perturbador da ordem. E o segundo, você percebe a cura da mulher do fluxo de sangue. Na verdade, entre a cura da mulher do fluxo de sangue e a libertação do endemoniado, tem o pedido de socorro de Jairo. E Jairo chega, faz esse pedido, Jesus está caminhando em direção a socorrer o Jairo, mas acontece um segundo milagre antes da ressurreição, que é a cura dessa mulher. Então, essas coisas a gente precisa perceber. E o último milagre que acontece é o final do capítulo, que é a ressurreição da filha de Jairo. Só que, notem vocês, que esses milagres, essa caminhada miraculosa, ela, na verdade, começa no capítulo 4, a partir do momento em que Jesus ele aquieta o mar e o vento. A caminhada miraculosa do capítulo 5, ela não começa só no 5, ela começa um pouco antes. Então, olha que cadência que o Marcos está nos apresentando. Uma cadência fantástica. Porque Jesus primeiro, então, acalma uma tempestade e o mar, depois ele liberta um endemoniado, depois ele atende a um pedido de alguém que está aflito, depois ele cura uma mulher e depois ele ressuscita um morto. Que cadência é essa? É só a gente observar, por exemplo, ele está querendo apresentar aqui 3 verdades acerca de Jesus. Primeiro, que Jesus realmente é o Criador, porque as coisas criadas lhe obedecem. Se ele não fosse Criador de todas as coisas, o mar não se aquietaria, o vento não cessaria.
E o que provoca nos discípulos? No verso 41 do capítulo 4. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Então, estes estavam possuídos de grande temor. Temor dizendo, nós estamos diante de alguém que é muito maior do que aquilo que os nossos olhos veem. Quem aqui consegue ver o fim do mar? E pensa no mar revolto. E chega alguém e diz apenas um psiu e o mar para. Os caras ficam apavorados. Nós ficaríamos. Então eles estão diante do Criador. No segundo milagre, o que acontece? Marcos está demonstrando que Jesus está acima de pestes, de moléstias, e também está acima de principados e potestades. Porque ele liberta o incurável. Ou melhor, ele cura o incurável e liberta o possesso. O incurável porque aquela mulher estava praticamente vendo a sua vida se esvair em sangue. Sangue é vida. Vai perdendo sangue, vai perdendo vida. E o endemoniado vivia dentro dos sepulcros, possuído de demônios. Então, o que o Marcos está querendo apresentar? Que ele não só é o Criador, mas ele está acima de principados e potestades e de todas as moléstias que destrói, que ataca o ser humano. Então, ele é poderoso. Ele não só é Criador, ele é poderoso. E aí, ele vai concluir, porque ele quer mostrar que Jesus é Deus. E ele conclui com o quê? Com o milagre, por isso que dá esse intervalo. Ele conclui com o milagre da ressurreição. E o milagre da ressurreição provoca um outro sentimento. Olha como o texto começa. Começa lá no capítulo 4 com os discípulos todos cheios de temor. Medo. Medo. Diante de Deus, eles ficaram com medo. Diante do Criador, com medo. Aí, no final da história, que é o verso 42 do capítulo 5, imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Lá eles ficaram com muito medo. E no final que eles viram quem Jesus era. Jesus não era um monstro. Jesus não era um ET. O que Jesus faz? Eles chegaram a uma conclusão. É Deus. Só pode ser Deus. Não tem como não ser Deus. Para o mar, cura o endemoniado, liberta o endemoniado, cura uma mulher enferma. E agora, diante da morte, chama uma menina e diz, levanta. Só pode ser Deus. Esta é uma compreensão que nós precisamos ter. Por quê? Porque para Deus não tem nada impossível. Quem de vocês viu alguém se chamar o outro da morte aí e falar, levanta e anda? Tem poucos fatos desse na Bíblia. Elias, no poder de Deus. Eliseu, não sei se Elias fez, eu acho que é o Eliseu. Não, acho que Elias fez também. Eliseu, tem o Paulo e tem o Pedro. Mas eles não fizeram em nome deles. Eles fizeram em nome de Deus. E aqui Jesus não pede a Deus. Você não vê ele pedindo a Deus. Ele pede a Deus diante da ressurreição de Lázaro. Porque tinha um monte de religioso duvidando de que Deus era o seu pai. Então ele ora ali dizendo, Pai, ora, para que eles vejam que o Senhor é o meu pai, então Lázaro, vem para fora. Agora na menina não, ele está ali dentro do quarto. Né? E ele simplesmente diz, menina, a ti te digo, levante. É Deus. Jesus é Deus. Esse é um detalhe importantíssimo da história. Ou melhor, da realização de Jesus aqui nessa caminhada miraculosa. Os detalhes da história que a gente precisa nos deter agora
na verdade você percebe que existem dois personagens distintos aí, nessa caminhada miraculosa. A mulher do fluxo e o Jairo. Eles são totalmente diferentes um do outro. Mas vocês percebem que eles foram atraídos por Jesus pela mesma necessidade? O sofrimento, a dor, o desejo pela vida. Porque a mulher estava morrendo. A filha do líder da sinagoga também estava morrendo. Qual foi o desejo desses personagens? A vida. Eles queriam viver. Então você que está aqui nessa noite, que deseja viver, está aqui a dica. Vá a Jesus, porque só em Jesus nós encontramos vida. Fora de Jesus não há possibilidade de vida. A gente apenas existe. Mas em Jesus a gente vive. Este é um detalhe que a gente precisa perceber no texto. E Marcos está distinguindo esses dois personagens. Para nós percebermos essa distinção dos personagens, é só a gente observar a figura de Jairo. Marcos descreve que ele era um dos líderes da sinagoga. Um líder, ele é bem conhecido. Um líder, ele é bem visto pela sociedade. Um dos líderes da sinagoga, em alguns textos, vai dizer que ele tinha posses. Ele era uma pessoa bem-sucedida. O texto apresenta o nome desse líder, diz que era Jairo. Olha o oposto. A distinção dos personagens. Nesse mesmo relato tem uma mulher, sem nome, anônima na história, falida financeiramente, destruída emocionalmente. O que a gente vê nessa distinção? Que o público de Jesus é um público misto. O público de Jesus tem pessoas bem-sucedidas, mas também tem pessoas falidas, tem pessoas sadias no físico, mas tem pessoas doentes. Sabe o que isso mostra para nós? Que qualquer um de nós podemos fazer parte do público de Jesus. Não importa a sua posição, se você é bem conhecido ou se você é um anônimo na história. Em Jesus, nós somos um. Esta é a distinção que o Marcos está fazendo aqui. E o que assemelha esses personagens? Ao mesmo tempo que eles são distintos, eles se assemelham, porque eles são atraídos por Jesus, por uma necessidade. Talvez você não notou, eu fiz questão que a Leila fizesse essa leitura, mas no verso 25 do capítulo 5 vai dizer que a mulher do fluxo de sangue sofria por quanto tempo, irmãos? 12 anos. 12 anos de sofrimento, olha como eles se assemelham. Sofrimento, 12 anos. Eu não sou aquelas pessoas que lidam com número, mas olha para o verso 42. Jairo viveu 12 anos com a sua menininha de pura alegria. E depois de 12 anos, o que acontece? Jairo começa a sofrer, porque a sua menininha de 12 anos viera a falecer. Então, ao mesmo tempo que o Marcos distingue, ele assemelha. Ele fica nesse ping-pong para mostrar a nossa realidade, para mostrar que no meio da multidão e do público de Jesus, sempre haverá pessoas que estão ali apertando Jesus, que estão ali andando com Jesus, e no meio dessas pessoas, existem aquelas que lutam, que vão até o fim, que não desistem. Aos olhos daquela multidão, aquela mulher, ela deveria se conformar com a morte. Aliás, ela nem poderia chegar, porque ela era considerada impura. Estava com sangue, era impura. Nem se aproximar das pessoas que estavam ali. Para a multidão, aquela mulher deveria se conformar.
Com o Jairo não foi a mesma coisa? Os amigos, os servos da casa dele chegaram, não incomoda mais o mestre, não. Sua filha já morreu. Mas eles não desistiram. Eles lutaram. E qual foi o resultado? A resposta para os dois personagens que eram distintos e se assemelhavam, a resposta foi favorável. Então nós devemos lutar pelos nossos objetivos, sim. Nós não podemos desanimar. E se a resposta não for favorável, como foi para Jairo e para a mulher do fluxo de sangue, não devemos nos desesperar, achando que Deus não nos ama e que nós não tivemos fé para alcançar a resposta favorável. Porque mesmo que a resposta seja não, Deus nos confortará. Porque ele fez isso com Paulo. Paulo orou para que Deus tirasse o espinho, mas Deus não tirou. A resposta foi não. Mas Deus foi favorável para consolar o Paulo. Com Davi, a mesma coisa. O primeiro filho de Davi com Betseba, o filho do pecado. Davi jejuou. E Deus matou a criança. Mas Deus confortou. Então, a resposta, sim ou não, Deus estará conosco, nos confortando naquilo que for necessário. Em que essa história se aplica a nós? Simples. Nosso país, nós estamos vivendo uma crise política, uma crise econômica, nós estamos vivendo uma crise social, uma crise vou usar uma palavra não tão pesada, uma crise de identidade. As pessoas já não sabem mais o que são. Uma hora quer ser uma coisa, outra hora quer ser outra. O homem quer ser menino, mulher, a mulher quer ser homem. Estamos vivendo essa crise. E aí a gente olha para esse texto e a gente percebe que muitas dessas crises aparentemente não nos afeta diretamente. Muitas dessas crises não nos desestabilizam. As crises que nos desestabilizam são as crises que nos atingem diretamente e as crises que atingem a nossa família. É uma demonstração do texto. O que levou essas pessoas a Cristo foi porque elas estavam em crise, uma crise que atingia o seu íntimo. A mulher era isso, ela estava intimamente em crise. Vou morrer, perdi tudo, gastei tudo com os médicos e não fui curada. O outro, eu estou triste. A minha filha, com 12 anos, vai morrer. Então, eu não sei que crise tem atingido o seu coração, que crise tem alcançado a sua casa, que crise tem alcançado a sua vida. Mas esses dois personagens nos indicam uma coisa fantástica, que diante de Jesus nós não temos como esconder os nossos desesperos, as nossas crises, as nossas dores. Diante das pessoas a gente até se faz forte, mas quando chega o ponto da gente ir até Jesus, a gente vai e graças a Deus nós podemos ir até Ele e rasgar o nosso coração dizendo o que é que nos aflige. Porque nós temos ali alguém não que irá colocar o dedo no nosso nariz. Nós temos ali alguém que vai estender as mãos para nos transformar, para nos levantar, para nos colocar em pé e dizer: vai, meu filho, anda. Eu te tomo pela mão. Não para você continuar do jeito que está. Não é isso. Em todas as histórias bíblicas, você percebe. Ontem foi um detalhe que os jovens estavam falando aqui e é muito interessante. Que a gente às vezes desfoca a ideia de que Jesus era amigo dos pecadores.
E a gente acha que nós devemos também ser amigos dos pecadores, sentar na mesa com eles e deixá-los a viver como eles estão e fazer o que eles estão. Mas os jovens de ontem à noite eu fiquei assim muito feliz de ver a percepção que eles tiveram, de que Jesus sentava na mesa com esses pecadores. Mas os pecadores não continuavam no pecado. Ele senta na mesa com a prostituta e a prostituta não sai dali para o exercício da função. Ela se transforma. Ele senta com o Mateus, o publicano, mas o Mateus não sai mais para extorquir. Ele vai comer na casa do Zaqueu, o Zaqueu já quer devolver o que ele pegou de errado. E a gente acha, né, e quer trazer para o nosso contexto que a gente tem que estar sentado com os pecadores e participar com os pecadores. Temos que ser simpáticos a eles. Jesus não sentava com... Tenho certeza que ele não ia sentar com uma pessoa que é alcoólatra e ele ia beber com essa alcoólatra. Ele não ia sentar com alguém que gosta de prostituição e ele ia se prostituir. Não. Então nós temos que fazer essa distinção aqui. E a gente percebe que eles chegam diante de Jesus e graças a Deus nós podemos chegar diante de Jesus, abrir o nosso coração e falar aquilo que está nos afligindo. Esta é a aplicabilidade desse texto, dessa história tão comprida e tão bonita que está aqui no Evangelho, nos 3 Evangelhos. Os bens nós podemos perder. Foi o caso da mulher. Os entes queridos, nós mesmos, podemos morrer. E iremos morrer. Só que o foco aqui é Jesus como a âncora da alma, a âncora da casa, que eles foram buscar Jesus para se ancorarem, para terem esperança, para prosseguirem na caminhada sabendo, vivos ou mortos, Deus estaria com eles. A ressurreição estaria com eles. Então, irmãos, a primeira lição dessa história é que precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Essa é a primeira lição. Está aí no verso 21 e no verso de número 22. O texto que está ali está na Nova Almeida atualizada. Pode ler esses 2 versos, Leila? Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Notem vocês no texto, não basta a gente se posicionar. É preciso nos posicionar corretamente. E o texto deixa isso claro. Para nossa tristeza, a igreja da hora presente, ela está perdida, ela não tem noção. Ela não se posiciona em seu devido lugar. Para nossa tristeza, hoje, se você observar os cultos, as músicas que são cantadas, os ensinos que são transmitidos, as orações que são feitas, são orações, são ensinos que não estão posicionados biblicamente de modo coerente, de modo correto. Olha, depende da música que você ouve, da oração que você ouve, do ensino que você ouve, você não sabe quem é que serve quem. Quem é que é Senhor e quem é que é servo. Quem está a serviço de quem? É triste, mas nós precisamos acordar. Por quê que nós precisamos acordar? Porque o rei está voltando. Eu lembrei do meu sogro.
Um tempo atrás ele foi fazer um exame, não sei se foi da cabeça, era no neuro, e ele estava subindo no elevador, e ali no CEMED ali. E aí um monte de gente no elevador, eu acho que ele tinha tomado algum medicamento, e ele disse para a pessoa, você sabia que o rei está voltando? A minha sogra disse que a mulher ficou olhando assustada. O rei está voltando. E a gente não quer perceber isso. Então, nós não temos nos posicionado de modo coerente, anunciando esse ensino de que o rei está voltando. Como que nós temos essa certeza de que o rei está voltando? João capítulo 20, versos 6 e verso 7. Simão entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Olha, tem duas coisas interessantes aí. Tem um lenço dobrado na cabeceira ali onde Jesus estava, e tem as faixas que Jesus havia sido envolvido. Não diz que as faixas estavam dobradas, diz que as faixas estavam à parte, devia estar embolada. E o lenço dobrado. Todo judeuzinho, desde pequenininho, o Ricardo podia até vir aqui para falar, mas todo judeuzinho, desde pequenininho, ele sabia o significado disso daqui. Esse é o relacionamento do servo com o seu senhor, do escravo com o seu amo. O servo preparava a mesa, o banquete, e ele ficava em um ponto em que o seu senhor não o via. E dali ele ficava na observância para ver o momento em que o seu senhor terminava a refeição, para ele recolher a mesa. Ele não tocava na mesa enquanto o senhor não tivesse terminado a sua refeição e nem deixava ser visto pelo seu senhor. E qual era o sinal do término da refeição? Quando o senhor acabava de comer, ele pegava o lenço, limpava a boca, a barba, os dedos, embolava o lenço e jogava em cima da mesa. Sinalizava que o servo podia entrar e pegar a mesa, porque aquilo que ele estava fazendo ele havia acabado. Dá a entender aqui no texto que as faixas estavam emboladas, para dizer, olha, a obra redentora está concretizada. Os pecados estão pagos, fazendo jus àquela frase, tetelestai, está consumado. Acabei esse negócio aqui. Mas o lenço dobrado, no costume judaico, significava que o Senhor tinha saído para ir fazer alguma coisa, mas que a refeição ele não havia terminado. O lenço dobrado ao lado significava para o servo, olha, o Senhor vai voltar. Por isso que esse lenço está aqui dobrado, dizendo em alto e bom som, servos, se preparem, porque aquele que foi vai voltar. Vai voltar. Talvez você não acredite que Jesus vai voltar. Mas eu digo para você, eu acredito piamente. Porque o lenço ficou dobrado. E a palavra de Deus. Aconselho a você, se prepare. Porque ele vai voltar. O rei vai voltar. O que esse texto então aponta? Qual é o posicionamento? Ele vai nos apontar para duas posições. Como nós devemos nos posicionar e como Cristo se posiciona. Então, primeiro a posição de Jesus. Verso 21 vai começar a piscar lá em cima. O que é? Qual é a posição de Jesus? Qual é a posição de Jesus? Reuniu-se em volta dele
uma grande multidão. Qual é a posição de Jesus? No centro. Jesus tem que ocupar o centro da nossa vida, o centro da nossa história e o centro dos nossos relacionamentos. Podem perceber, a multidão estava em volta dele. Se estava em volta, é porque ele estava no meio. É no centro. Jesus precisa ocupar o centro da nossa vida. Por isso que nós não podemos aceitar ensinos, músicas e orações que tiram Jesus da posição que é somente dele. Qual foi o motivo da queda de Satanás? Ele quis ocupar a posição que não era dele. Qual foi o motivo da queda de Adão e Eva? Eles quiseram ocupar a posição que não era deles. Deus é o centro e só Deus é Deus. O resto é Baal. O resto não presta. Então que fique bem claro, irmãos, o nosso zelo, o nosso cuidado com as músicas que cantamos, com os ensinos que ouvimos e com as orações que fazemos. Por quê? Porque quando Cristo não ocupa o centro de nossa vida, nós vamos viver uma vida descentrada, uma vida torta. Essa é a diferença do cristão para o não cristão. O cristão é aquele que Cristo ocupa o centro da vida dele. Ele vive uma vida diferente daquele que vive torto lá fora. Apesar de que tem alguns, na verdade, são evangélicos, tortos. Mas cristão, Cristo está no centro. Ele vai viver uma vida reta. Comete um pecado ali, um pecado lá, mas sempre procurando acertar. Pecado é acidente, não é prática. Então que fique muito claro isso para nós. E o texto também vai posicionar o Jairo. Qual é a posição de Jairo? Olha lá. Está piscando? É essa posição que nós devemos ocupar. Prostrados, com a cara no chão. Reconhecendo. Jairo reconheceu que Cristo era o centro e que ele deveria estar diante de Cristo, não com o narizinho em pé, mas é com a cara no chão, prostrado. Irmãos, Jairo está sendo aqui para nós um exemplo. É como se o Marcos estivesse dizendo, olha, todos que lerem essa história devem observar Jairo e fazer como Jairo fez. Reconhecer Jesus como centro da vida e se prostrar diante do rei, porque Jesus é rei. É rei. E aí, o relato desemboca da seguinte forma. Quando Jairo se prostra, o que acontece? Jesus o acompanha. Quando a gente se prostra, você quer que Jesus acompanhe você? É só viver prostrado, com a cara no chão, que ele vai ter o maior prazer em acompanhar a mim e a você. Nos nossos negócios, na nossa vida, na nossa caminhada. É isso que o texto está mostrando para nós. Então, que posição é que temos tentado ou que temos ocupado? Que posição? Você sabe qual é a posição que você tem tentado. Eu sei qual é a minha. Agora você entende por que a vida de muitas pessoas continuam do mesmo jeito? Nada muda. Nada muda. Por quê? Porque elas estão tentando ocupar o lugar que é de Jesus. Elas querem viver o que elas querem. Elas querem fazer o que elas fazem o que elas querem. Elas se deleitam nos seus desejos, nos seus prazeres. Gasta a sua força, a sua energia fazendo aquilo que
a palavra de Deus talvez é contrária. O que está fazendo? Está ocupando o lugar de Jesus. Está ocupando o lugar de Jesus. Por isso a vida não muda. Vocês estão percebendo por que é que muitas coisas não se ajeitam na nossa vida também? Mesmo crentes, muitas coisas não se ajeitam. Sabe por que muitas coisas não se ajeitam? Porque a gente não está prostrado. Porque quando a gente se prostra, as coisas se ajeitam. Jairo se prostrou, a casa do Jairo se ajeitou. Então, aqui está um grande preceito para nós. Devemos simplesmente deixar Jesus assumir a posição dele na nossa vida. E é simples. Quando a gente se sujeita, Cristo automaticamente assume. Não é Tiago, o irmão de Jesus, que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós? A gente fica só com a segunda parte. Vamos, irmãos, resistir ao Satanás. E qual é a forma de resistir ao Satanás? Está antes. Não é com a batalha espiritual, espada, pau e guerra e quebrando tudo. Não. É só fazer a primeira parte, se sujeita a Deus e o Satanás já está resistido. Eu até disse isso uma vez, tem um livro do Elben César que diz: antes de amarrar Satanás, amarre a sua língua. É um livro interessante. Então, você vai perceber ali que nós precisamos de um modo muito prático assumir a nossa posição, prostrado diante de Jesus, e Ele vai nos acompanhar e as coisas vão se ajeitar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. É simples assim. A segunda lição que a gente tem aqui no texto é que nós podemos apresentar as nossas necessidades a Jesus. Isso é bom, não é? Então não adianta você ficarmos apresentando as nossas necessidades às pessoas. Nós temos que apresentar as nossas necessidades a Jesus. É isso que o texto está mostrando para nós. E aqui no Brasil, você percebe que nós temos um costume que é terrível. Nós queremos apresentar para os outros o que não é real. Às vezes o cara está com a empresa falida, está endividado, está com a casa destruída, está emocionalmente ferido. E aí chega uma pessoa e diz assim para ele: "Ei, está tudo bem com você?" O que a gente faz? Sim, está tudo bem. Está tudo bem nada. Está um caos, está uma tragédia. Na minha casa não está indo nada bem com meu filho, com a minha filha. Meu casamento está uma tristeza. As finanças estão um caos. A gente esconde tudo isso das pessoas. E por isso que diante de Jesus nós não temos como esconder essas coisas. O que esses homens fizeram? Graças a Deus, né, irmãos? Porque diante de Jesus, já pensou? Se nós tivéssemos que chegar diante dele, não podendo apresentar as nossas necessidades. Jairo chega e diz: "Olha, minha filhinha está morrendo. Tá tudo ferrado na minha casa. O senhor pode me ajudar? Por favor." Essa é a ideia que o texto está passando aqui para nós, que nós podemos apresentar sim as nossas necessidades. Agora, Jairo, lembrem-se, ele era um líder. Para ele foi algo muito difícil. Porque a importância dele para os seus liderados era imensa. E foi tão difícil que eu não sei como que ele conseguiu superar isso. Claro, é o que eu disse. As aflições, quando elas atingem a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a gente faz tudo.
A gente faz tudo. E é o que você está percebendo aqui. O nome de Jairo significava Javé ilumina. Foi um iluminado. Javé iluminou esse homem. Isso está revelando que a situação difícil, ela chega tanto para aqueles que são bem-sucedidos, reconhecidos, como também chega para os anônimos, como para aqueles que vivem às margens da sociedade. O texto está mostrando isso para nós. E todos necessitam de um auxílio que só Deus pode dar através de Jesus Cristo. Por isso, nós temos liberdade de chegar até Jesus e apresentar a Ele as nossas necessidades. Quais são as suas necessidades? Isso é que é o negócio, né? Porque nós não sabemos distinguir necessidade do que a gente deseja. A necessidade de Jairo era a alegria de conviver com a sua filha. Jairo não está pedindo para ele um carro novo, uma casa nova. Jairo está intercedendo pela sua filha. A mulher estava pedindo o quê? Os bens dela de volta? Restitui, eu quero de volta o que é meu, Jesus. É isso? Não. Ela foi lá, tocou, e ela recebeu apenas o que era de mais importante e favorável. O texto é muito claro. Então, irmãos, nós estamos diante de duas barreiras que precisam ser vencidas. A primeira barreira a ser vencida, eu observo isso na vida de Jairo, é procurar Jesus. Como eu disse para vocês, para ele foi muito difícil procurar Jesus, porque a religião dele, politicamente, era contrário aos ensinos de Jesus. Na visão de um judeu, é praticamente a mesma nossa. Quando a gente vê uma pessoa indo procurar um curador, o que a gente fala? Esse cara está procurando um macumbeiro. O judeu, quando via uma pessoa da religião dele indo procurar Jesus, cara, o cara está procurando um homem que está realizando milagre aí, ó. Então pensa como foi difícil para esse homem. E outra coisa, ele era um líder da sinagoga. Se ele era um líder, provavelmente fosse alguém que conhecia muito o Antigo Testamento. Fosse talvez um doutor no Antigo Testamento. Agora imagine alguém conhecendo de história, de filosofia e outras disciplinas, vivendo esse drama familiar. E o drama familiar é maior do que tudo. Por isso que Paulo escreve em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se não fosse a doença e a morte da filha de Jairo, esse homem jamais teria ido procurar Jesus. Agora você entende que muitos de nós fomos até Jesus porque o caos bateu na nossa casa, na nossa vida, nos afligiu. Então, aqui está um conselho. Não espere bater na sua vida um vento e uma tempestade para você ir procurar Jesus. Aproveite que o negócio está indo bem, que está tudo bem lá, e não sai de perto dele não. É melhor assim. Tá a dica aqui para nós. Então, irmãos, a dificuldade era imensa. Por quê? Não só isso, mas a religião do Jairo, ela era composta de pessoas perfeitas. De pessoas perfeitas. De pessoas santas, puras, na mente deles. Olha como era difícil. Quem eram os seguidores de Jesus? Prostituta? Pecador?
Aí o cara que tem a consciência de perfeição vai procurar alguém que está andando com os bandidos. É difícil ou não é? Foi mais difícil para o Jairo do que é para mim, é para você. Então é possível a gente perceber que este homem, ele vai até Jesus. Por quê? Porque ele teve que perder esse conceito, essa consciência que ele era puro, que ele era santo e que ele era perfeito. Só consegue romper para ir até Jesus aqueles que se rebaixam à posição dos seguidores de Jesus. Quais são os seguidores de Jesus? Impuros, pecadores. Então, se não reconhecer que é pecador, tanto quanto os seguidores, não consegue chegar até Jesus. Está aqui, mostrando para nós a evidência de que quanto mais perto do santo, mais pecador a gente se sente. Por isso que Paulo dizia, Cristo veio e morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Está aí. As Escrituras gritam para nós. A segunda barreira que foi vencida para Jairo foi confiar em Jesus. Como é difícil. O cara confiava na religião dele, confiava nos preceitos dele, confiava em tudo que era dele. E a gente percebe essa desconfiança quando ele... Eu não sei, eu acho que ele devia estar em pé, porque quando ele estava de joelho, ele não fala isso, não. De joelho ele está prostrado, adorando. Mas quando ele se levanta, que Jesus diz, vem, vamos, aí ele faz essa, ele dá essa fora aí de, dá esse fora aí de, venha impor as mãos sobre ela. Confiar em Jesus é difícil, ainda mais para alguém que exerce autoridade sobre outras pessoas. Porque ele exerce autoridade sobre outras pessoas e ele chega até Jesus achando que ele também vai exercer autoridade sobre Jesus Cristo. Ele quer liderar a situação. E o texto deixa claro, nós podemos pedir a Jesus, mas não dizer a ele como deve ser feito. Então Jairo mostra a gente aqui. Nós nos comportamos como o Jairo, como as irmãs de Lázaro. Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não estaria morto. O Jairo, Jesus, vamos lá, o Senhor vai impor as mãos, venha impor as mãos para que a minha filha ressuscite. Poxa vida, o cara estava ali. Na caminhada, indo para casa, ele vê. Aí é o texto, olha a revelação que Jesus dá. Jairo, sua filha não vai ficar curada porque eu vou impor as mãos. Ó, vou te mostrar. Jesus, já sabendo de tudo, já dá essa dica. Vou te mostrar que eu não preciso derramar óleo, ungir, impor as mãos. Como que ele demonstra isso? No trajeto. Por que tem o intervalo dessa mulher que chega por trás e toca? Ela recebeu alguma unção de Jesus? Ela recebeu imposição de mãos de Jesus? Não. Então Jesus não está restrito. Só faz assim. Não. Isso não nos faz lembrar de Eliseu, quando Naamã chega lá, dizendo, olha, chegou aqui Naamã e vem com a carta, e aí manda a carta entrar lá para dentro da casa do Eliseu, e Eliseu nem sai. Eliseu pega e manda o seu servo ir lá e dizer, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Qual é a reação do Naamã? Eu pensei que ele fosse sair, derramar óleo em mim, colocar a mão e fazer uma oração, e esse homem manda eu ir tomar banho no rio sujo. Aí teve um crente lá no meio, rapaz, que custa? O que custa?
Se ele tivesse te pedido algo impossível, mas ele não te pediu nada impossível, ele simplesmente te deu uma ordem. Vai lá. Está vendo como é difícil para alguém que lidera, que exerce autoridade, se submeter? Está aqui, acontecendo com Jairo. O texto do começo ao fim, por isso que eu fiz questão de ler o texto todo, de mostrar o contexto todo, porque essa caminhada miraculosa começa no capítulo 4, sugestionando obediência a um homem só, Jesus Cristo, aquele que aquieta o mar, aquele que liberta o endemoniado, aquele que cura uma mulher, aquele que ressuscita. Quem para amar, quem cura e quem liberta endemoniado não tem poder para fazer coisa muito maior do que isso? O texto está sugestionando isso. Irmãos, confiar em Jesus é quando nós pedimos e não dizemos como ele precisa fazer. Confiar em Jesus não é pensar que o nosso tempo é o tempo dele. Se ele não chegar na nossa hora e fizer do nosso jeito, vai perder o controle da situação. Deus nunca perdeu o controle de nada. De nada, de nada, de nada. Essa foi a confiança que Abraão teve quando ele entrega o seu filho Isaque. Ele não diz, meu filho, fique tranquilo, Deus proverá. Proveu ou não proveu? E Abraão não sabia direito que Deus era contrário ao sacrifício de criança. Porque foi uma das razões que, na conquista da terra prometida, Deus deixa explícito isso para Josué, dizendo, olha, nós vamos destruir, mata todo mundo desse povo aí. Por quê que Deus manda matar? Porque eles sacrificavam as crianças nos montes. Abraão não sabia disso. E Deus estava pedindo algo para Abraão que, se não fosse por fé, difícil. Confiou. Deus proverá. Deus vai prover dizendo sim, como eu disse para vocês, como vai também nos confortar quando ele diz não. Tem situações que nós vamos pedir e ele vai dizer não. Não foi com Paulo assim? Não. Mas a minha graça te basta. O não de Deus vem sempre acompanhado com um conforto, com a graça. É isso que a gente precisa aprender. Então, irmãos, não se desanime quando você procurar por Jesus e as coisas demorarem para acontecer. Não se desanime por mais que a mídia bata contra o conceito tradicional de família. Interceda pelos seus filhos, interceda pelos seus amigos, ore pelos entes queridos seus que ainda não encontraram por Jesus, porque Jesus pode reavê-los da lama, reerguê-los do lodo. Jesus pode mudar a vida dessas pessoas. Nós precisamos entender que, com Cristo, a nossa alegria sempre será completa, desde que a gente se prostre diante dele. E, por último, a virtude dessa história está no discernimento de Jesus. Chegaram alguns da casa de Jairo dizendo, sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Que coisa fantástica, irmãos. Talvez esta seja a maior virtude que nós precisamos no momento. É discernimento. Tem muitas vozes falando em nome de Deus e que não é Deus. Muitas, hein? Parece com Deus, mas não tem nada do bom pastor. Em algum momento elas irão se contradizer com aquilo que as Escrituras ensinam. Agora vocês percebam, além dessa multidão e de nós estarmos cercados
de falsos mestres, falsos ensinos, também estamos cercados de abutres. Abutres que gostam só de dar más notícias. Tem gente que fica procurando coisa ruim para te falar. Ele não se contenta, é o dia todo e todo dia, procurando coisa ruim para te falar. Aqui no texto está explícito isso. E se o Espírito de Deus não nos der discernimento para nós selecionarmos aquilo que as pessoas vêm nos falar, é desespero na certa. É desespero na certa. Satanás sempre está enviando esses abutres da fé. Satanás não perde, ele tenta vender as suas mentiras como verdade. E tem muita gente, por não discernir, comprando estas mentiras como verdade. Peça a Deus nessa noite discernimento. Essa é uma virtude que a igreja precisa. E discernimento não adianta a gente pedir só a Deus, porque discernimento vem com conhecimento. Então, para isso, leia a sua Bíblia. Não deixe ela ficar empoeirada. Não deixe ela ficar com a folha amarela do Salmo 91, do Salmo 23. Tira ela da estante. Sopra a poeira. E vai ler. Porque senão você não vai ter discernimento. Nem fé. Entendeu? Entendeu? Olha aqui. A gente percebe nesse texto o que é que o discernimento gera. Discernimento vai gerar duas situações para a gente. Primeiro, seleção de amigos. Cara, isso está vindo de Jesus, hein? Não sou eu, não. Olha o que o texto vai dizer. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Jesus mandou que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Vocês estão percebendo que existem momentos da nossa vida que só os amigos mais chegados, os parentes mais próximos, é que podem participar conosco? Está aqui. Jesus está mostrando isso para nós. Existia uma multidão seguindo Jesus. Jesus tinha 12 discípulos. Mas o que Jesus faz? Jesus separa aqueles que haveriam de acompanhá-lo. E quem são esses que Jesus separa? Tiago, Pedro e João. São os mesmos que sobem também no Monte da Transfiguração. Jesus chega na casa, tinha uma multidão, desesperada e chorando. Jesus pega só os pais da menina e entra por quarto. Talvez esta seja a maior dica dentro da virtude que Jesus está nos mostrando. Nossos amigos mais próximos precisam ser aqueles que são chegados de Jesus. Quem são os seus amigos mais próximos? São aqueles que te aproximam de Jesus ou são aqueles que te afastam de Jesus? Amigos mais próximos são aqueles que te fazem rir de gargalhada parecendo uma gazela ou são aqueles que te exortam e te colocam num ponto em que você fica temeroso, quebrantado, dizendo: Deus, eu preciso mudar. Quem são os seus amigos mais chegados? O texto
está nos mostrando que existem amizades e amizades. Só que as melhores são aquelas que têm um estreitamento com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque existirão momentos em nossas vidas que somente estas pessoas mais próximas de Jesus irão nos acompanhar. Você pode ter certeza disso. Vai chegar um momento na sua vida de tristeza e de dor, que aquelas pessoas que você achavam tão chegadas e tão próximas, mas que não tinha Jesus, que não eram próximas de Jesus, não farão diferença na sua vida. Comece agora, meu irmão, selecionar os seus amigos mais próximos, mais chegados, para que depois, quando a coisa ruim vier, você já esteja acompanhado deles. Discernimento gera a segunda situação, equilíbrio emocional. Olha o que o texto faz. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. O equilíbrio emocional aqui. Tinha dois grupos de gente chorona. Tinha os que choravam muito e os que pranteavam. Dois grupos. Um que chora bem e o outro que urra. Jesus chega nesse ambiente totalmente e emocionalmente desequilibrado. E ele diz: a menina não morreu, por que vocês estão chorando? E o que esse pessoal desequilibrado faz? Estavam chorando, olha como são desequilibrados. Vai do choro ao riso em 1 segundo. Desequilíbrio emocional. E Jesus traz o equilíbrio emocional. Jesus chega no meio desse bando de gente desequilibrada e simplesmente diz: vocês estão chorando porque vocês só enxergam a morte. Vocês estão chorando porque vocês não conhecem a vida, mas eu sou a vida. Vocês estão chorando porque vocês estão olhando na perspectiva do primeiro Adão, mas eu sou o segundo Adão. Esta é a perspectiva que nós temos que olhar para que as nossas emoções sejam equilibradas. É na perspectiva de Cristo. Cristo. Quando nós olharmos na perspectiva de Cristo, você pode ter a certeza que o desespero vai embora. O conforto vem, o consolo vem. Por quê? Porque com Jesus, em tudo, nós poderemos glorificar a Deus. Na dor, na tristeza, na angústia, na maior tragédia. Deus, quando nós estamos com Jesus, a gente vai glorificar Deus. E, para concluir aqui a nossa reflexão, passei 5 minutos, me perdoe. Concluo com o verso 41, a parte B, e o verso 42. O que esse texto vai mostrar para nós aí? Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina se levantou e começou a andar. Todos ficaram admirados. Então vocês perceberam que a virtude, ela vai apontar para o amadurecimento? Quando a gente tem esse discernimento, essa virtude, a gente vai sendo conduzido para o amadurecimento. Por isso que essas pessoas entraram, só essas selecionadas por Jesus. Então é hora, irmãos, de amadurecermos, porque só os maduros poderão ver coisas que as crianças não podem. Só os maduros entrarão com Jesus em situações extraordinárias que as crianças não podem.
Não tem aquela classificação de filmes lá no Netflix, de desenho. Ó, essa daqui é para faixa etária tal. Então, a gente não respeita aquilo lá. Com Cristo é a mesma coisa, é muito mais do que isso. Então existem coisas na nossa vida, irmãos, que só os maduros vão experimentar. E o que nós precisamos fazer? Sair da mediocridade. Vocês perceberam no texto? Levante-se, foi a ordem que Jesus deu para a menina. Levante-se, só isso. E o que a menina fez? Levantou e ficou parada? E andou. Ela fez mais do que lhe foi pedido. Isso é não ser medíocre. É fazer mais do que nos pediram. A gente sabe que precisa ler a Bíblia, a gente não lê. A gente sabe que precisa orar, a gente não ora. E se você traz isso para a vida profissional, é a mesma coisa. A pessoa quer ser promovida no emprego, mas ela não chega mais cedo, ela não se dedica, ela não faz mais do que o chefe espera. Como que vai promover uma coisa dessa? A pessoa quer ser bem-sucedida na vida. Está estudando? Não, estou orando e jejuando. Vai estudar, meu filho. Ora, jejua, mas vai estudar. Quer ser bem-sucedido na vida? Estuda e seja honesto. Se aplique. Você vai ser bem-sucedido. Agora, você quer ser bem-sucedido? Como diz o Alex, entrando em pirâmide? Vai cair a casa. Vai perder tudo que você colocou. Quem já viu alguém ficar rico de modo fácil? Só bandido. E também não é fácil não, o cara rala. Rala bastante. Você pode perceber que na hora que você está dormindo, ele está acordado trabalhando. Olha esses pobres cigarreiros. Por isso que de vez em quando tem um morto aí. São pessoas que vão além do que pedem. E agora nós cristãos estamos ficando para trás. Por que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? Porque os filhos da luz são medíocres, estão acomodados. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos desperte para esta virtude maravilhosa da santa palavra de Deus. Não se esqueça, a primeira lição que nós aprendemos aqui no texto é nos posicionar corretamente. E se posiciona corretamente quem coloca Jesus no centro e quem se prostra diante de Cristo. A segunda lição que nós aprendemos aqui no texto é que nós podemos apresentar as nossas necessidades a Jesus, mas não precisamos dizer como é que ele tem que resolvê-las. E a virtude do texto é que nós precisamos de discernimento. Vamos orar? Nós não vamos terminar cantando, porque eu passei 7 minutos e vai extrapolar o horário. Pai, aqui estão as suas ovelhas. Nós, como ovelhas do Senhor, queremos ouvir essa voz e sermos direcionados por ela. Ajude-nos, Deus, a colocar em prática, a nos posicionarmos corretamente, a pedirmos realmente o que necessitamos, com ousadia, com intrepidez, e que também desenvolvamos essa virtude do discernimento dentro do nosso coração e da nossa vida. Abençoe o teu povo que aqui está e despeça-nos embaixo da sua poderosa e potente mão. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém.